Agora, falando em oportunidade, a gente está com oportunidades bem reduzidas, né? Falando em eventos culturais, viagens, a gente está nesse momento realmente de se recolher. Só que muitas pessoas já tinham feito programações para essa época. Tudo aconteceu muito rápido, muito de repente. E você, enquanto consumidor, vai ficar no prejuízo? Claro que não. A gente vai dar as dicas de como ressarcir, por exemplo, passagens aéreas, shows, teatros, que você já tinha comprado, os ingressos das passagens. Quem está com a gente para ajudar nesse assunto é o Alexandre Rico, ele é especialista em direito do consumidor. Seja bem-vindo ao Revista, tudo bem? Grato, bom dia. Obrigada pela presença, Grato. viu? Importantíssimo esse assunto, né? Afinal de contas, muitas pessoas estão nessa situação, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente precisa dar uma informação, fica confuso porque, na verdade, existem órgãos diferentes dizendo coisas diferentes para o consumidor no caso das passagens aéreas, né? Quem vai cancelar a viagem? Vamos explicar quais são os procedimentos que a pessoa tem que fazer. Bom, na verdade, o que nós temos é o seguinte, né? Há uma situação agora, que é uma situação em que as pessoas ficam em casa, têm receio de sair, pessoas compraram passagens aéreas, reservaram hotéis, fizeram uma série de coisas e não vão efetivamente usar esses serviços, né? O que as pessoas devem fazer? Elas devem estar em contato com as operadoras de aviação, solicitar o cancelamento das suas passagens aéreas, solicitar a devolução de quantias e de valores, né? E claro que vai haver uma necessidade de muito diálogo com essas empresas, porque é uma situação que envolve prejuízo e risco para uma coletividade de pessoas, não só consumidores, como também os fornecedores de produtos e serviços. Claro. Né? Inicialmente a empresa vai tentar persuadir o consumidor a remarcar essa passagem, é isso? Exatamente, exatamente. O que nós temos visto agora em pauta é que as empresas aéreas elas estão tentando postergar viagens, fazer a remarcação dessas viagens, né? A própria ANAC regulamenta situações dessa natureza. Nós tivemos agora recentemente um posicionamento no sentido de que as passagens poderiam ser remarcadas em até 12 meses, sem cobrança de tarifa, sem taxa, sem multas, nada nesse sentido, né? Claro que atendendo a esse momento em que nós estamos, né? Claro. Mas tudo vai demandar uma boa conversa, uma boa negociação entre consumidores e esses fornecedores de produtos e serviços, né? Recomendável o diálogo, né? Tá, e no caso do cancelamento, o que a pessoa tem que fazer? Se ela não quiser remarcar, ela está simplesmente desistindo. Exato. No caso do cancelamento, solicitar o cancelamento, toda solicitação, a recomendação que nós fazemos aos consumidores é que tudo isso seja documentado, tá? Toda a comunicação com as operadoras seja documentada para que numa eventual inobservância do pedido, eventual recusa, havendo algum problema, o consumidor possa buscar os seus direitos. Tá. Mas e qual é essa divergência que a ANAC tem com o PROCON, então, com relação a essa situação especificamente? É que, na verdade, a divergência é uma divergência de natureza conceitual, né? Com a defesa do consumidor, regulamenta relações de consumo. Os PROCONs, eles atuam sempre num viés institucional de defesa das relações de consumo, mas numa ótica de defesa daquele que é o hipossuficiente, o mais fraco na relação. Que é o consumidor. Entende-se que é o consumidor. Tá. Então, os PROCONs entendem o seguinte: como o consumidor não pode utilizar o serviço, é uma questão de exposição de saúde, a recomendação é que fiquem nas suas casas. Ele não pode utilizar, então, não podendo fazê-lo e não é por vontade própria, é por uma questão dinâmica de pandemia, eles deveriam ter os valores devolvidos de forma integral e imediatamente. Tá? Então, é um conceito de defesa do consumidor. Já a ANAC entende de uma forma diferente, porque existe um regramento, existe toda uma metodologia para isso. Que no contrato é diferente. Exatamente. Né? Então, são posições divergentes. Né? Tá, mas como motivo de força maior, que não é responsabilidade ou culpa, digamos assim, nem da empresa e nem do consumidor, fica muito difícil ter uma discussão justa, né, ou lógica em cima dessa questão, né? Fica um conceito de equanimidade bastante prejudicado, né? São interesses divergentes. Por isso o diálogo, por isso um conceito de tratativas em conciliação, uma boa negociação, para que as partes sejam bem atendidas, né? Tá, mas aquelas regras que são comuns mesmo em situações normais continuam valendo. Por exemplo, se eu comprei pela internet, eu posso desistir em 7 dias e ter o ressarcimento total, isso tudo está valendo? Isso valendo, não houve absolutamente nenhum prejuízo em relação às normas vigentes, né? Tá, agora com relação às regras de remarcação e cancelamento, você disse que pode, então, colocar até 12 meses dentro desse período para remarcação dessas passagens, porque normalmente esse período varia em quanto? Com taxas, inclusive, né? Olha, na verdade, tudo depende de como o consumidor ele promove aquela questão do cancelamento. Existem os prazos para cancelamento, algumas tarifas eram cobradas, né? Mas essa situação, ela pegou a sociedade de surpresa, né? Inclusive a nível global e mundial, né? Tá todo mundo tendo que se ajeitar. Exatamente, todos nós estamos nos adaptando a essa realidade, né? Então, sobreveio agora uma
um ato normativo em que as pessoas vão poder fazer a transferência das passagens, usem até 12 meses, né? Isso, claro, evidentemente, que entrando em contato com as operadoras, dinamizando novas datas, novos períodos, né? Tá. Então, tudo de acordo com a negociação, né? Além dessa mudança de data, existe a possibilidade de fazer também uma mudança de destino com a operadora? Tudo vai depender da conversa ou isso já está absolutamente vetado? Porque, por exemplo, a pessoa pode ter pensado numa viagem para tal lugar onde naquela época a visita é boa, mas para quando ela vai viajar de novo, sei lá, 6 meses depois, enfim, não é uma época legal, porque é altíssima temporada, ela vai ter outros custos e etc. Existe também alguma mudança de destino prevista nessas? Olha, na verdade, uma situação dessa natureza vai demandar justamente o diálogo entre os consumidores e as empresas, tá, né? Porque é uma questão de ajuste, né? Então, todos estamos nos adaptando a essa nova realidade e essa conceituação, essas mudanças, elas também precisam dessa adaptação, né? Tá. Bom, se eu comprar uma passagem agora, fizer uma reserva agora, quais são as situações que eu posso mudar se a situação se agravar, de repente? Se eu precisar ir para algum destino, faço a compra agora, mesmo dentro do caos, mesmo dentro dessa situação, eu posso pedir o ressarcimento dessas passagens? Sim, pode pedir o ressarcimento. O consumidor ele pode solicitar a rescisão desse contrato, pode solicitar o ressarcimento de valores. Eventualmente, numa recusa, não conseguindo amigavelmente resolver essa situação com as operadoras, é recomendável que procure os PROCONs, porque os PROCONs estarão à disposição para auxiliar nessas negociações. E, eventualmente, numa recusa, não se chegando a um denominador comum ou satisfatório, as pessoas podem entrar com ações na justiça. Tá. Agora, com relação ao dia a dia, né, dos aeroportos, dos aviões, o que as pessoas que vão viajar têm que atentar, ainda pensando nas regras sanitárias, na higiene? Que dicas que você daria para esse consumidor que vai ter que viajar de qualquer forma, de repente uma viagem a trabalho, a negócios, não tem como fazer o adiamento dessa viagem? O que as pessoas têm que atentar nesse momento? Olha, na verdade, os consumidores precisam atender às determinações, aos elementos informativos e normativos que nós temos das agências de saúde, né? Muito cuidado com a higiene, muito cuidado com o toque, contato com pessoas, né? É atender aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, nas empresas, no comércio, na rua, né? O que nós fazemos no nosso dia a dia ordinário nos aeroportos, né? É um cuidado básico de saúde, né? Agora vamos falar dos cancelamentos de outros eventos que também estão acontecendo em massa, shows, eventos com aglomerações, enfim, teatro, cinema, tudo isso está fechado a partir de agora. Mas nesse caso não tem ingresso, né, Gabi? A gente falando dos cultos, enfim, as reuniões estão canceladas, né, a partir de agora. Com relação às pessoas que pegaram e pagaram esse ingresso com antecedência, também fizeram a sua programação para esses eventos. O que elas têm que fazer? Como proceder? Olha, a orientação é a mesma orientação em relação à questão de passagens aéreas, né? Sempre o contato com a pessoa, com a empresa que fez a venda dos ingressos, solicitar a devolução. Algumas empresas estão pontuando um cenário de remarcar eventos, lançar isso à frente, né? De repente o uso do crédito para evento futuro. Tudo é questão também de negociação, mas caso o consumidor não tenha interesse neste sentido, basta solicitar a devolução dos valores. E mais uma vez, não sendo atendido, buscar auxílio nos órgãos competentes, PROCON, Poder Judiciário, entrar com processo judicial, né? Tá, bom, essas empresas, na verdade, elas já estão um pouco mais acostumadas com essa política de devolução de dinheiro, né? Já é um pouco mais fácil de negociar com eles. Na verdade, isso já fica muito dentro do risco do negócio, né? Muitas vezes eventos são cancelados, algumas vezes por questões de agenda são reagendados, né? Então já é uma situação mais costumeira, né? Tá. Tem pergunta chegando, inclusive, gente, você tendo outras dúvidas com relação ao seu direito enquanto consumidor nesse momento, afinal de contas, hoje as lojas aqui em São Paulo passam a fechar, né? Exato. A gente só vai ter aberto supermercados, padarias, lojas que tenham aí alguma relação com o ramo alimentício, né? Postos de gasolina e deliveries também, delivery de comida, essas coisas. Então a gente precisa ficar atento, porque contas precisam ser pagas, muitas pessoas precisam presencialmente estar nesses lugares para fazer o pagamento dessas contas. Inclusive tem pergunta para você, um beijo para Fabiane Riso que está aqui participando. Tenho que pagar uma fatura direto na loja, porém o pagamento só pode ser feito na própria loja que fica dentro de um shopping. Com o shopping fechado, como devo proceder? Não conseguindo pagar na loja e sendo impossível o pagamento via eletrônica, alguma forma de pagamento eletrônica, né? A pessoa só vai poder pagar depois do acesso, da possibilidade de acesso à loja. Quando a loja abrir de novo, sem juros nenhum, sem cobrança de juros, né? Vai ser uma questão que envolve o seguinte, não foi uma desídia do consumidor, não foi um atraso do consumidor. Tá. Foi um evento que o impossibilitou de cumprir uma obrigação. Então ele vai poder ter o seu direito salvaguardado posteriormente, né? E se ela tiver qualquer problema com relação à cobrança de juros, de multa, essas coisas, ela precisa procurar um PROCON, porque ela tem o direito de não pagar esses encargos, Exatamente, né? Tá. Porque não deu causa, né? O Gabi tem uma pergunta.
É porque tem esses eventos grandes de shows, né, que eles costumam cobrar taxa de entrega e taxa de conveniência dos ingressos. E os organizadores não estão falando sobre reembolso dessas taxas. Como que a gente fica? Boa pergunta, Gabi. Olha, situações dessa natureza envolvem um conceito que é disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Na medida em que o consumidor ele adquire um determinado produto ou serviço e tem custos acessórios a esse produto ou serviço, no caso de uma rescisão, um dever de devolução, é uma questão de retorno a um status anterior. Então ele deve ser ressarcido no valor do seu ingresso, no valor de todas as taxas, as questões que envolvem esse negócio. Então é um ressarcimento integral. Isso não acontecendo, então, tem que procurar os seus direitos. Exatamente. Tá, boa pergunta, né, Gabi? Ok. E se a pessoa simplesmente desistir de ir no evento, o direito é o mesmo? Olha, se a desistência se dá sem motivação, né, ou seja, se a pessoa não tem um elemento motivador para essa desistência, é pura e simplesmente pela vontade, uma questão muito particular, aí, na verdade, não existe um dever de reparação. É, porque, na verdade, existem locais, aqui em São Paulo estão todos cancelados esses eventos, né? Mas existem alguns lugares ainda que os casos estão começando a aparecer ou ainda não começaram, mas as pessoas já estão amedrontadas. Sim. Elas já estão não querendo sair, não querendo participar de eventos dessa natureza. Nesse caso, só pelo receio de estar em público, de estar com pessoas nessa época, mesmo numa cidade que não tem essa obrigação de estar com tudo cancelado, ela vai ter o direito de ter o dinheiro dela devolvido ou não? A questão ela tem que ser analisada de uma forma mais multidisciplinar, né? Como existe uma recomendação para que as pessoas fiquem nas suas casas. Existem algumas cidades que estão com problemas maiores em relação a essa questão da pandemia, né? Mas as pessoas têm receio. Como a recomendação é que elas fiquem nas suas casas, que se diminua a circulação, a pessoa que não vai num evento porque está com um receio, não quer expor a sua saúde, tem uma questão de preservação da sua saúde, integridade física e tudo mais, ela pode sim solicitar a devolução. Claro que numa eventual recusa, né, havendo um conflito de interesses, mais uma vez, buscar a proteção nos órgãos de proteção ao consumidor, PROCON, ou, se o caso, ingressar com ações no judiciário. Né? Tá bom, tem mais pergunta para você do público chegando aqui, a Tatiana Lima. Fiz um pacote semestral na minha academia e acabei só utilizando uma semana, pois ela foi fechada. Como faço com as mensalidades que serão descontadas no cartão de crédito? Posso cancelar? Como devo agir? Sim, cancelamento dessa natureza, a pessoa precisa procurar o estabelecimento comercial, no caso a academia, solicitar um cancelamento na academia para que a academia promova o cancelamento junto ao cartão de crédito. Tá. Né? Existe um procedimento para isso. No caso de eventual recusa, mais uma vez, discussão junto à PROCON, discussão junto ao Poder Judiciário. Mas isso normalmente é possível. esses pacotes, eles acabam pegando uma mensalidade, vamos supor, ela fez 6 meses, provavelmente ela só vai ter 5 mensalidades ou até 4 devolvidas a ela. Se ela se sentir, enfim, isso faz parte do contrato muitas vezes. Sim. Isso está correto, mesmo dentro de uma situação por motivo de força maior do fechamento da academia, a pessoa com a academia fechada não podendo fazer o exercício, não podendo ir até lá? O que nós vemos é o seguinte, né? O contrato vai disciplinar esse regramento entre as pessoas. O contrato, ele, de certa forma, é soberano. Tá. No entanto, nós temos uma situação que interfere no curso do contrato. E é uma situação que não é culpa do consumidor e, de certa forma, também não é culpa do fornecedor de produto e serviço. Sim. Então, cada situação, cada contrato e cada situação vai precisar ser analisada pontualmente. O que eu acho que muitas academias vão acabar fazendo é protelando o tempo desse contrato, Exato, né? exato. E ele vai voltar a ter vigência depois que a academia reabrir, né? Acredito que vai ser isso. Agora, com relação às viagens, voltando um pouquinho no assunto, muitas vezes não só passagem aérea, mas tem reservas de passeios, tem reservas de hospedagem. O que as pessoas têm que fazer nesse momento? Olha, o conselho é o mesmo. As pessoas entrarem em contato com essas empresas, entrarem em contato com os hotéis, com as empresas que organizam a questão de turismo, né? E aí negociarem justamente isso. Se o caso, esses pacotes eles serem mantidos mais à frente, uma readequação de datas, uma readequação de logística nesse sentido, ou o cancelamento. No caso do cancelamento, o dever de devolução é o mesmo. Tá. Seguindo os mesmos procedimentos. Né? Inclusive, eu estou ouvindo até uma movimentação com relação aos agentes de viagem, as pessoas que trabalham com isso, porque sabem que o setor agora vai sofrer bastante também, mais um setor que vai sofrer muito com essa crise, das pessoas não pedirem o ressarcimento, não desmarcarem, né, uma campanha que está se começando a fazer, para que eles remarquem, né, e não peçam, porque, na verdade, já não peçam o dinheiro de volta. Na verdade, já vai ter esse hiato que não vai ter renda. Ainda a pessoa tendo que descapitalizar para devolver o dinheiro, fica ainda mais difícil. Claro, cada situação tem que ser avaliada e analisada caso a caso. De repente, a pessoa está precisando desse montante, dessa quantia. Mas eu ouvi essa campanha no rádio hoje e achei ela bem válida. Você podendo manter, né, essa viagem em curso, você coloque ela mais para frente, marque para um outro momento, né? Exato. Mas não cancele. Vamos ver o que as pessoas vão conseguir aí resolver nas suas vidas. Agora, vamos falar de uma outra situação que envolve direito do consumidor, que está um absurdo. A gente tem visto álcool gel falsificado por aí. A gente tem visto pessoas cobrando
horrores por um frasco de álcool gel, um preço absolutamente inflacionado. Máscaras, né? Eu sei que o mercado funciona com lei de oferta e procura, Sim. mas existe um limite para isso, né? Até onde a gente pode considerar que isso está sendo abusivo. Sim. O que o consumidor pode fazer para garantir os seus direitos nesse momento? O mercado funciona com esse regramento, né? Mas tudo demanda um bom senso, tudo demanda uma cultura de educação, de respeito aos consumidores. E o Código de Defesa do Consumidor prevê situações dessa natureza, né? O que as pessoas devem fazer? Se deparando com uma situação dessa natureza, procurar a autoridade policial, procurar o PROCON, para que o PROCON tome as medidas cabíveis contra estabelecimentos dessa natureza. Estabelecimentos que estão, de certa forma, dentro de um conceito de oportunismo, né, desrespeitando as relações de consumo e, consequentemente, os consumidores. E ontem mesmo a gente viu, né, que foi uma empresa fundo de quintal que misturava gel de cabelo com álcool de limpeza, né? E está vendendo em frascos pequenininhos, assim. Gente, muito cuidado com isso. Exato. As pessoas acham que vão estar protegidas. É muito grave isso, muito grave. É um crime contra a saúde pública. Isso é criminoso demais. Então, cuidado. Eu sei que pode bater o desespero. Não achei em lugar nenhum, achei um aqui no trânsito, o cara está vendendo para mim. Cuidado, olha a procedência. Tem que olhar com muito cuidado, tá? Tem mais perguntas para você aqui, ó. A Fabiana. Por favor, me ajude. Estamos aqui para isso, né, doutor? Vamos lá. Remarcamos nossa passagem e a companhia acabou cobrando de novo a passagem e debitou 2 vezes. Disse que não devolve o dinheiro, mas que fica como crédito. Não quero o dinheiro de volta. O que devo fazer? Não, acho que ela quer o dinheiro de volta nesse caso, né? E aí? Bom, situação dessa natureza, é claro, entrar em contato com a empresa, solicitar formalmente a devolução dos valores, principalmente se nós estamos falando de um valor que está sendo debitado em duplicidade. No caso de recusa, né, da empresa no sentido de devolução desses valores ou de adequação daquilo que foi cobrado, porque me parece que foi em duplicidade, a pessoa pode sim buscar auxílio ao PROCON ou então através do direito de ação, ou seja, entrar com um processo na justiça para reaver os seus valores, né? E uma adequação correta daquilo que está sendo cobrado. Né? Tá. E a gente vê que de fato esse impacto está sendo gigantesco, né? Em todos os modelos de negócio, independente de qual seja. Todo mundo está sofrendo com essa crise, com esse momento difícil que o planeta está vivendo. E, inclusive, a Lucy está dizendo aqui, Lucy Antônio, trabalha em uma loja de aluguel de trajes e muitos casamentos foram cancelados, né? Isso envolve muitos serviços, porque a gente sabe que um evento movimenta uma gama muito grande de pessoas. Nesse caso, cancelamentos de eventos produzidos pela pessoa, ela contratou um buffet, contratou o vestido, contratou, enfim, banda, etc. Como é que ela deve proceder? Olha, o recomendável é sempre o diálogo, um diálogo de bom senso, trabalhar um conceito de uma reorganização dessas estruturas, né? Se o caso, uma readequação de data, se houver a necessidade realmente de rescisão desses contratos, ajustar as questões contratuais que existem de multas, as pessoas terem um diálogo bem positivo, consumidores e fornecedores de produtos e serviços, para que se consiga chegar num denominador comum, de certa forma equânime, porque os prejuízos são gerais. E, mais uma vez, não havendo uma resposta, não havendo uma solução que, de certa forma, atenda o consumidor, ele pode buscar o seu direito através de procurar as vias legais, Exatamente, o direito de ação, o processo judicial. Porque todas as festas estão sendo canceladas. Festinha de aniversário, desde uma reunião pequena entre as crianças, tem que ser canceladas mesmo e é o correto a se fazer nesse momento. Mais perguntas, a Magda quer saber. Dentista, fiz um plano dental. Inclusive, interromperam o tratamento. Provável que só retornem os atendimentos daqui a meses. Olha só, é verdade. É muito próximo o contato do dentista com o paciente, né? De fato. Não deveriam prorrogar ou isentar os meses que não atenderão? Pergunta da Magda. Na verdade, a gente tem visto até que o Conselho de Odontologia tem feito algumas normas, tem dado algumas diretrizes nesse sentido, né? Porque envolve uma questão de saúde, a questão de proximidade do profissional. É mais um dos vetores aqui da nossa sociedade que estão sendo prejudicados por essa pandemia, né? A questão, mais uma vez, envolve um bom relacionamento do profissional de prestação de serviços com o seu consumidor. Né? Uma conversa no sentido de melhor adequar essa situação. E, mais uma vez, no caso de um cancelamento, no caso de uma rescisão desse contrato, e não sendo atendida, a possibilidade de discussão na Justiça. Né? A Justiça vai enfrentar muitos cenários à frente com absoluta certeza. Com toda certeza, vai ter muita coisa para resolver. Por isso que o bom senso é tão bom, né? Quando a gente coloca ele em prática, ele evita uma série de problemas e dores de cabeça. Kátia, é certo a companhia aérea não ressarcir a taxa de embarque? Olha, essa discussão está muito em voga agora. Porque a pessoa não embarcou? Exatamente, está muito em voga agora. E numa eventual recusa, essa recusa injustificada, não atendidas as diretrizes da ANAC, não atendidas as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, a discussão
certamente na via judicial, né? Nós vamos enfrentar muitas coisas à frente, com certeza. É um momento de readequação da sociedade em vários cenários. Sim. E nós vamos enfrentar nessas situações de relação de consumo, certamente muitos conflitos. É um né? grande desafio que a sociedade está vivendo como um todo, né? Para que a gente realmente aprenda que essas relações elas são importantes e elas são mais um aprendizado. Mais um aprendizado. Para que a gente consiga chegar nos acordos necessários para não chegar a essas vias, né? Que muitas vezes são necessárias. Eu acho que a gente está passando por tanto teste, gente, nessa fase. Exatamente. O planeta está passando por muito. Cada vez que a gente aborda um assunto, a gente vê que a gente está sendo testado naquele assunto também. Exatamente. Que maluquice. Bom, agora, esse não é um assunto da sua alçada. A gente, inclusive, fica aqui a sugestão para trazer um advogado trabalhista para a gente falar sobre isso, porque a Luzia colocou uma pergunta aqui. Se você tiver informação, maravilha. Sim, senão, perfeito. a gente deixa essa pergunta para responder com, né, o especialista. Ela disse que a patroa dela pediu para ela ficar em casa. Ela é doméstica. Mas que depois ela venha para trabalhar aos sábados para pagar esses dias, para descontar esses dias parados. Isso é certo? Sou registrada faz 19 anos. Tem essa informação? Senão a gente pode deixar isso para uma próxima. Na verdade, as relações de trabalho elas têm um regramento muito próprio, muito específico, né? Há uma necessidade de diálogo, de compensação de horas, de datas. Isso é possível? Sim, isso é possível. Inclusive, a reforma trabalhista recente, ela, de certa forma, abarca situações dessa natureza. Sim. Né? Mas nesse momento depende de pandemia... da categoria, etc. Exatamente. Né? Então, são questões muito específicas. Sim. Né? Depende muito do órgão de classe, depende muito de convenções sindicais. Então, são várias situações que envolvem isso. Né? Vamos conversar sobre isso, sim, no futuro próximo. Né? Assunto super importante, porque são muitas as situações em que isso está acontecendo, né? Exatamente. Bom, obrigada, Alexandre Rico, especialista em direito do consumidor. Ajudou Muito bastante as pessoas e vamos trazer esse assunto no futuro próximo Com aqui para certeza. continuar ajudando a galerinha em casa, tá bom? Vou ótimo. deixar aqui o endereço do Procon para você, o endereço eletrônico www.procon, com N, né, de consumidor, procon.sp.gov.br. Para reclamações de empresas aéreas, primeiramente é importante que você entre em contato com a empresa, como o Alexandre já falou. Caso não exista um acordo, o caminho é o site consumidor.gov.br, é isso? Exatamente. Consumidor.gov.br, que está tratando especificamente desse tipo de assunto. Obrigada mais uma vez pela presença, querido. Até uma próxima, viu?